Olá! Hoje a igreja recorda com gratidão o testemunho de Santa Joana Isabel. Essa serva fiel nasceu no castelo de Agis, no dia 5 de julho do ano 1773, justamente naquele terrível ambiente daquela conhecida e famosa Revolução Francesa. Seu pai chamava-se Antônio e era um dos senhores do castelo e empregado de confiança do rei. Sua mãe se chamava Maria, ambos muito católicos, muito tementes a Deus. Sabe-se muito pouco sobre a infância de Santa Joana. As informações que chegaram até nós era de que Joana tinha temperamento reservado, era tímida e se comovia com muita facilidade, justamente quando via os mendigos que perambulavam pelas ruas. Conta-se que certa vez a jovem encontrou uma pobre mulher tremendo de frio na rua, com muita fome, ainda como uma criancinha nos braços. Joana não se conteve e a levou para sua casa, dando-lhe inclusive alimentos e roupas. À medida que foi crescendo, tendo mais autonomia, inclusive sobre os bens da família, construiu casas para acolher moradores de rua. Estudou num colégio católico que muito contribuiu para a sua formação e educação. Quando completou 19 anos, não faltaram pretendentes desejosos de se casarem com uma moça tão bela e tão virtuosa. Porém, comunica para sua mãe que seu maior desejo era de se consagrar a Deus, dedicando-se integralmente ao serviço do Senhor por meio da oração, por meio da salvação das almas. Foi então nesse período que desencadeou a famosa e terrível Revolução Francesa, onde alguns revolucionários começaram a assassinar muitos cidadãos. Seu pai foi uma das vítimas. Seu irmão fugiu do país, pois a Revolução confiscou todos os bens da família. Isabel ficou com sua mãe, idosa e muito doente. As duas, inclusive, passaram algum tempo na prisão. Santa Isabel teve então a ideia de ocupar seu tempo de forma criativa. Ela pediu ao seu tio, que era padre, que a orientasse no estudo de direito. Esses estudos depois foram muito providenciais quando ela fundou o Instituto Religioso, precisando muitas vezes defender muitos cristãos pobres das perseguições dos inimigos da igreja. Numa certa ocasião, um juiz, admirado dos dons e beleza da jovem, disse: "Cidadão, agora o único que nos resta é esperar que você se case com um bom republicano." Isabel, porém, não tinha a intenção de contrair o matrimônio, apesar de reconhecer a beleza do matrimônio. Ela tinha um desejo de se dedicar todas as suas energias de modo exclusivo a Deus. Inclusive, ela tinha uma estampa na capela que ela gostava de rezar com uma imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde ela escreveu: "Eu, Joana Isabel, me consagro e dedico desde hoje e para sempre unicamente a Jesus e Maria." Olha só. Como havia muitos religiosos, sacerdotes e leigos presos nos campos de concentração, Santa Isabel passou então a visitar os prisioneiros. Ainda um detalhe curioso, ela tratava com muita bondade até os carcereiros. Eles então, influenciados por ela, começaram a tratar bem os sacerdotes que estavam presos, permitindo a eles inclusive celebrar a Santa Missa na prisão. Santa Isabel ainda socorria as famílias dos pobres, levando leite para as crianças, remédios para os doentes. Era muito amada e estimada por todos. Após a Santa Missa, Isabel procurou o sacerdote para se confessar, mas eram muitas as pessoas que desejavam falar com ele. Quando ela conseguiu então chegar até ele, teve sua humildade, vamos dizer assim, posta à prova, né? Olha só o que o sacerdote disse para ela: "A senhora aguarde na fila, pois antes devo atender a essas pessoas pobres que são mais importantes do que você." Olha só o que o padre disse para ela. Isabel então, mesmo sendo uma nobre e rica senhora, aceitou e acolheu a atitude do padre com muita humildade. Assim que todos foram atendidos, ela então se aproximou do sacerdote e se confessou. Na confissão, o sacerdote se deu conta de que estava de fato diante de uma santa. Assim, desde aquele dia nasceu ali uma bela e santa amizade entre os dois. Amizade essa que muito contribuiu depois para a obra que iria nascer. Ela então acolheu todas as palavras e conselhos do sacerdote, começando a reunir jovens piedosas e de boa vontade, entre elas as suas antigas colaboradoras. Começaram a ensinar as crianças, a atender os pobres, os doentes e fazer atos de reparação aos ultrajes cometidos contra o Santíssimo Sacramento, justamente ocorridos durante a Revolução. O que começou de modo modesto e simples, 5 anos depois foi aprovado oficialmente pela Igreja com o nome de Filhas da Cruz.
Em 1815, devido a um acidente sofrido em um veículo, a santa teve que ser operada em Paris. O rei Luís XVIII a recebeu em sua casa. Ao voltar então para a residência fundada por ela, Santa Isabel viveu uma grande prova de obediência e humildade. O padre superior, indicado pela igreja para pastorear sua obra que nascia, a acolheu de modo frio, comunicando inclusive que ela iria deixar de ser a superiora da obra fundada por ela mesma. Segundo alguns relatos posteriores, a atitude fria do padre foi justamente por ele ter recebido informações imprecisas e falsas sobre ela. A verdade, porém, veio à tona. A santa então continuou seu trabalho de 1819 a 1820. Santa Isabel inaugurou 13 conventos e fundou mais de 60 colégios para crianças pobres. Porém, devido à intervenção cirúrgica mal feita em Paris, a santa ficou totalmente limitada nas suas ações. Viveu a partir dali uma vida espiritual fundamentada na contemplação da cruz e da Eucaristia. Fazia jejuns e penitências e rezava muito sem cessar. Nas últimas semanas de vida, sofreu dores terríveis que a ajudaram ainda mais a se santificar e se ofertar como vítima de reparação em favor da igreja. Teve então seu encontro definitivo com o Senhor no dia 26 de agosto do ano 1838. Foi beatificada pela igreja no dia 13 de maio de 1934 e canonizada pelo Papa Pio XI no dia 6 de julho do ano 1947. Se você foi abençoado pelas virtudes dessa serva fiel, diga comigo: Santa Joana Isabel, serva fiel e destemida do Senhor, rogai por nós.